E aí, moçada, beleza? Dando continuidade então ao estudo dos vírus, só para você sintonizar aí comigo, nós estamos lá no capítulo de saúde pública e nessa aula vamos falar das doenças causadas por vírus. Não sei se já bateu uma curiosidade em você, mas por que para alguns vírus a gente usa códigos, né? Por exemplo, gripe, né? Normalmente a gente fala H1N1, H1N2, H5N1. Por que a gente usa esses códigos? Então, isso aqui a gente começa com uma curiosidade, né? Por que são códigos? O que essa letra H representa? O que essa letra N representa? Então, vamos dar uma olhada aqui, não saiba mais, você não precisa decorar isso aqui é só uma curiosidade para te ajudar aí. Então, olha só, a letra H significa de hemaglutinina, que é uma proteína que é a senha de entrada do vírus. Você viu na nossa primeira aula de vírus que o vírus, quando ele entra na célula, ele engana a célula. E ele tinha lá umas proteínas que é como se fosse a chave que vai ter ali a senha de entrada. Então a hemaglutinina é uma proteína que os vírus possuem, que vai ser a senha de entrada para que ele possa entrar na célula. E tem uma outra proteína que é a neuraminidase. A neuraminidase é uma proteína que vai ser responsável pela saída desse vírus. Então, uma vez que esse vírus ele está infectando a célula, ele precisa sair. E para sair, ele precisa de uma autorização também. Então, ele tem uma senha de saída, que é a neuraminidase. Então, quando a gente vê assim, vírus H1N1, significa que H1N1 é o quê? A hemaglutinina do tipo 1, a neuraminidase do tipo 1. Então, quando vai lá desenvolver uma vacina, desenvolver algum tipo de medicamento, tem que desenvolver de acordo com esse tipo de proteína. No caso do Tamiflu, o Tamiflu é um medicamento que foi utilizado para a gripe H1N1. O que o Tamiflu fazia nos pacientes? Por que ele ajudava o paciente? Ele não matava o vírus, gente, mas o Tamiflu ele destruía a neuraminidase. Destruindo a neuraminidase, o que o Tamiflu fazia? O que esse medicamento fazia? Ele ajudava o paciente, porque ele não deixava que o vírus saísse das células. Uma vez que o vírus não sai da célula, ele faz com que a infecção fique constante, dando tempo da pessoa, do próprio sistema imunológico da pessoa, destruir o vírus, certo? Então é assim que o Tamiflu, por exemplo, quando nós tivemos o problema da gripe aí, H1N1, é assim que o Tamiflu funcionou aí, salvando a vida de muitas pessoas, certo? Então no caso aqui H5N1 vai ser a hemaglutinina do tipo 5, a neuraminidase do tipo 5. Começamos então com curiosidades e agora vamos dar uma olhada então nas doenças causadas por vírus. Dá uma olhada na frase que eu deixei aqui na tela para vocês. Hehe, vai ensacar pó de café ruim, colega. Que isso, professor? Uma frase meio retardada, né? Pois bem, o macete ele tem que ser muito bom ou retardado. É igual aquela música, Quando é uma música muito boa, não sai da tua cabeça e você fica cantarolando a música o dia inteiro. Mas quando é uma música retardada também, ela fica martelando a cabeça da gente e você não consegue, esquecer a música. Aqui é a mesma coisa, esse macete é retardado, mas a gente vai usar, galera, tudo que você imaginar aqui, menos essa vírgula, não vou usar nem esse I, nem esse L, nem esse A. O resto, a gente vai usar tudo. Então, quer ver? Quais são as doenças causadas por vírus? RR de herpes e hepatite. Aí vem o V de varíola, o A de AIDS, aí vem o N de encefalite, aí vem o SA de sarampo, vem esse CA aqui. Posso usar para cachumba? Posso usar para cachumba, Vem o R de resfriado, o R de raiva, Nesse caso vou deixar aqui a raiva. Importante dizer que raiva também pode aparecer com o nome de hidrofobia. Pessoas que têm raiva, animais que têm raiva, a doença, a raiva, Eu estou falando aqui em relação à doença. Então, pessoas que têm essa doença, animais que têm essa doença, eles têm dificuldade em ingerir líquidos. Então, por isso, hidrofobia, medo de água, medo de ingerir líquidos, Então, lembre-se que raiva pode aparecer aí como hidrofobia. Aí, estamos aqui, poliomielite. Poliomielite, também conhecido como paralisia infantil. Aí vem D de dengue. Se esse CA que usei para cachumba, esse CA que uso para catapora. Aí vem o FE de febre amarela. Posso usar aqui para febre amarela, posso usar ainda para febre chikungunya, certo? Então temos aqui FE de febre amarela, febre chikungunya, RU de rubéola. Esse I eu falei para vocês que a gente não usa. Aí temos o M. M do quê? M de mononucleose, M de meningite viral. Ué, professor, mas meningite não é bactéria que causa? Sim, a principal meningite é bacteriana, gente, mas meningite pode ser causada aí também por vírus
Inclusive tem a meningite até causada por fungos, né? Então, meningite viral, por isso que eu deixei bem especificado ali para vocês. E esse CO, o que é o CO? Covid-19. Ah, esse macete está atualizado aí para vocês. Então, o CO de Covid-19. Como eu estou usando o nome de doenças, eu coloquei o nome da doença. Covid-19 não é o vírus, tá, gente? Covid-19 é a doença. Se eu fosse falar do vírus, eu iria falar coronavírus ou iria falar SARS-CoV-2, tá? O nome do vírus é coronavírus ou SARS-CoV-2. Então, estou falando só de doenças, coloco aqui Covid-19, E de ebola e temos o G de gripe, né? Então também aí causada por vírus. Galera, esse macete é sensacional porque eu consigo lembrar de várias doenças lembrando só de uma frase. Então, qual é a minha dica? Escreva essa frase num papel e vai ser necessário só uma vez ou duas vezes para você escrever as doenças, vai ser automático. A hora que você lê aqui, herpes, hepatite, varíola, AIDS, encefalite, sarampo. Então veja que me ajuda a lembrar de várias doenças causadas por vírus. Só um detalhe, que tem outras doenças, né, causadas por vírus também, que são importantes. Então eu vou colocar aqui para você ficar com um macete bem completinho e a hora que eu terminar eu deixo você fazer um print na tela, porque daí vai ser bem legal. Eu paro aqui, saio da frente para você aí fazer um print, combinado? Então preste atenção aí, olha só. Temos aqui a Zika, né, o vírus da Zika, também entra aqui. O HPV, o papiloma vírus humano. Inclusive, gente, será que tem vírus que pode causar câncer? Tem sim. Tem o HPV, o papiloma vírus humano, é um vírus que pode causar câncer no colo do útero. Inclusive, a principal causa de câncer de colo do útero é pelo HPV, certo? Que tem vacina, inclusive, né? Olha só, uma vacina para uma doença, né? Relacionada aí a um vírus que pode causar câncer. Então, uma vacina que previne câncer. Tem. Então, se algum exercício falar de vacina que previne câncer, tem a vacina do HPV. O resfriado, eu falei aqui na raiva, também posso usar esse R para resfriado, posso usar também esse R para rotavírus. Mononucleose, eu posso usar esse M de meningite aqui para mononucleose, que é a doença do beijo. Febre do Nilo, posso usar aqui de febre amarela para febre do Nilo. Febre do Maiaro, então veja que tem aqui algumas doenças também, bem atualizado esse macete para vocês. Febre do Nilo, febre do Maiaro, febre chikungunya, tudo entra aqui no macete, certo? Se você gostou desse macete, então, deixa aí nos comentários. Às vezes, se você tiver uma ideia mais legal do que essa, deixa aqui, compartilha com a gente, certo? Então, vou sair daqui agora da tela. Você pode fazer aí um print da tela para ter aí esse macete bem completo para vocês. Legal? Foi? Então, vamos lá. Doenças, então, causadas por vírus. Vamos falar um pouquinho mais aí com detalhes do SARS, né? SARS-CoV-2, do SARS. Antes de a gente ter essa pandemia do coronavírus na atualidade, será que nós já tivemos problemas relacionados ao SARS? Sim. Em 2003, 2002, 2003, na China, nós tivemos um problema, com relação ao coronavírus, o SARS-CoV. Então aqui você vê imagens de pessoas usando máscaras, vê imagens aqui do vírus. Isso lá em 2002, 2003. Nessa época, gente, a China também teve problema relacionado a mortes. Eu lembro dessa época que o mundo também ficou em alerta, achando que poderia acontecer uma pandemia. Não aconteceu, felizmente nessa época não aconteceu uma pandemia, mas acabou saindo da China e muitas pessoas ali acabaram morrendo, certo? Então o SARS, o que é o SARS? Síndrome aguda respiratória severa, porque esse vírus ele pode acometer aí, acabar se instalando nas vias respiratórias, causando ali uma insuficiência respiratória. O que esse vírus faz, na verdade, gente? Ele causa uma infecção nas vias respiratórias, forma ali uma espécie de uma película, e essa película, a pessoa fica com dificuldade para respirar, e aí tem que fazer um esforço muito grande e acaba tendo uma insuficiência respiratória. E é por isso que precisa do respirador muitas vezes. Quando chega no estágio grave, precisa de um respirador para que o respirador possa auxiliar nesse processo aí de respiração. Beleza? E agora você tem aqui o coronavírus atual, relacionado ao SARS-CoV-2. Então, anota lá por gentileza que SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Então, ou eu falo coronavírus ou eu falo SARS-CoV-2, certo? E o nome da doença atual, dessa pandemia aí que nós estamos vivendo, é Covid-19, Então, Covid-19 por quê? Porque esse vírus,
ele surgiu aí, né, em dezembro de 2019. Então, até a princípio chamavam de novo coronavírus, né? Novo coronavírus, e aí até que acertaram o nome para Covid-19. Aqui você vê o SARS-CoV-2, então ele é um vírus envelopado, ele tem um envelope. Se viu que a estrutura básica do vírus normalmente é só o capsídeo e o material genético, mas existem vírus que são envelopados. E você já tem informação suficiente para entender por que existe vírus envelopado. Você viu que quando ele sai da célula, ele leva um pedaço da membrana plasmática? Então esse envelope que tem aqui em volta é um pedaço da membrana plasmática. Mas só um detalhe, vírus não tem membrana, gente. Essa membrana, esse envelope, no vírus não tem uma função de membrana. Então a gente chama de envelope, né? Um envelope lipoproteico. Veja que eu falei envelope lipoproteico. Por isso que quando eu lavo a minha mão com sabão, com sabonete, eu acabo destruindo o vírus. Por que eu acabo destruindo o vírus? Porque se é um envelope lipoproteico, lipo vem de lipídio. E lipídio está associado a quê? Está associado a gordura. E a gordura, o que ela faz quando ela entra em contato com o sabão? Ela dissolve. Então, quando eu lavo a minha mão com sabonete, e é aconselhável que você lave muitas vezes sua mão agora com sabonete, né, para evitar uma infecção, você acaba destruindo esse envelope lipoproteico. E uma vez que eu destruo esse envelope lipoproteico, eu faço com que o vírus perca a ação. O vírus SARS-CoV-2, então ele tem aqui um envelope lipoproteico, ele tem ali um capsídeo, né, proteico, e ele é um vírus de RNA. O material genético dele é um RNA, então ele é um RNA vírus, certo? Beleza, gente? Então está aí uma maneira, né, da gente tentar vencer essa pandemia enquanto não tem vacina, porque não adianta você tomar um antibiótico para vírus, porque o antibiótico não tem ação sobre o vírus, né? Então eu preciso realmente de uma vacina como uma prevenção. Enquanto não tem a vacina, uma maneira que o mundo encontrou da gente dar uma desacelerada nessa pandemia é a questão da quarentena, é a questão do isolamento social, até que a gente possa descobrir, estudar um pouquinho mais sobre esse vírus, entender um pouquinho mais dessa infecção. Enquanto isso, né, a gente consegue dar uma freada aí nessa pandemia. Beleza? Então, essa doença aí bem importante, assunto, né? Esse ano aí vai ser muito assunto aí nas questões de prova, né? Para quem vai fazer aí provas, exames, concursos, deve aparecer. Aqui você tem outra doença que é chamada de HPV, o papiloma vírus humano. O papiloma vírus humano, o HPV, ele causa verrugas genitais, geralmente nas regiões genitais, e ele pode causar o câncer do colo do útero. Então aqui você está vendo o sistema genital feminino, a parte interna, né? Então aqui está o útero, olha só. Essa aqui é a região do útero, aqui está o canal vaginal e aqui está o colo do útero. Esse vírus, ele pode se instalar, né? Dando um zoom, você vai ver o quê? Você vai ver que ele pode se instalar ali nessa região do colo do útero e causar o que a gente chama de câncer do colo do útero. Professor, como que previne essa doença? Previne através do uso de preservativos durante relação sexual ou até mesmo, né, é uma doença que tem vacina. Então, a vacina que previne aí o HPV. Legal? Então tá aí uma doença. Outra doença que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês é a poliomielite. A poliomielite, gente, também chamada de paralisia infantil, o último caso de poliomielite foi em 1989 que a gente tem registro, 1889, 1994 também tivemos aí um registro, depois uma doença erradicada. Só que, na atualidade, é uma doença que ela vem voltando, né? Se você tomou lá a vacina do Zé Gotinha, talvez você vai lembrar do Zé Gotinha, né? Então tem lá a Sabin e a Salk. A Sabin é de gotinha e a Salk é de injeção, né? Então, normalmente, a população acaba tomando mais a de gotinha, que é a que tem aí no SUS, né, que acaba sendo fornecida aí pelo governo, é a Sabin, que é do Zé Gotinha. Essa vacina, ela previne, então, a poliomielite ou paralisia infantil, certo? Uma doença que, no momento, a gente vem tendo aí, né, uma atenção sobre ela, porque a queda vacinal dessa doença aqui diminuiu muito. E quando diminui a queda vacinal, ou seja, a população não está mais se preocupando em tomar as vacinas, então, essa doença ela pode voltar. A gente chama de doença daí emergente ou reemergente. Então, nesse momento a gente está em atenção, incentivando para que as pessoas vacinem, né, os seus filhos, as suas crianças, para evitar que essa doença possa voltar no futuro. Aqui você tem, né, a vacina do sarampo. Então, o sarampo, a rubéola, a varicela são doenças também aí, no caso principalmente do sarampo, uma doença que foi
praticamente erradicada, mas é uma doença emergente. Na atualidade, os casos de sarampo explodiram também no nosso país. Então, por que explodiu? Porque as pessoas, ninguém mais pega sarampo, não precisa vacinar meus filhos, não dá vacina lá na criança, então acaba diminuindo a cobertura vacinal, então é uma doença que acaba voltando, né? Uma doença emergente, né? Então, pode causar febre alta, acima de 38,5, manchas vermelhas no corpo, tosse, coriza, manchas brancas na boca, né? Conjuntivite, dor de cabeça são os sintomas relacionados a essas doenças. Legal? Então, tem vacina? Tem a tríplice viral, né? Tríplice viral, pega aí ressaca, rubéola, sarampo e cachumba, né? Cachumba pode ser a tetraviral ainda, que pega catapora e varicela. Daí é a tetraviral que faz a proteção contra 4 doenças. E nós temos, gente, uma informação importante. Antes de fazer um exercício e finalizar essa aula, gostaria de deixar uma dica bem importante para vocês. O que é um arbovírus? Um arbovírus, né? Quando você escutar assim, uma arbovirose. O que é uma arbovirose? A chikungunya, a febre chikungunya é uma arbovirose. A febre amarela, a dengue, zika é uma arbovirose. O que é uma arbovirose, gente? Arbovírus vem de artrópode borne vírus. Traduzindo, né? É um vírus que está plugado em um artrópode. O inseto é um artrópode, o mosquito é um artrópode, né? Porque é um inseto. Então, o vírus, esse vírus do Zika, da dengue, da febre amarela, ele vai plugado, ele vai conectado a um mosquito, né? Então, quando o vírus vai plugado, vai junto com o mosquito, vai sendo transportado, veiculado por um mosquito, a gente diz que essas doenças, então, são arboviroses. Legal? Bora lá, então, fazer um exercício. Você tem, então, aqui só para ficar registrado, né? Aqui da família Togaviridae e Flaviviridae, então a febre amarela, dengue, zika, é dessa família aqui, Flaviviridae. Precisa decorar isso, professor? Não, só uma informação a mais para vocês, né? E a chikungunya da família aí, Togaviridae. Um exercício para a gente dar uma registrada aqui, ó. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite foi considerada erradicada no Brasil. O último caso registrado em 1989. Contudo, o Ministério da Saúde constatou cobertura vacinal alarmante, abaixo de 50% em 312 municípios brasileiros em 2018. A vacinação é a única forma de prevenção da poliomielite. É a questão de responsabilidade social contemplada no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Assinale a alternativa que caracteriza corretamente a poliomielite. Poliomielite é a paralisia infantil, gente. Como que pega essa doença, né? Então vamos usar esse exercício aqui para a gente dar uma aprofundada. Letra A. É uma doença viral contagiosa? Sim, é uma doença viral, né? Contagiosa, que pode ser transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes dos doentes. Sim, as fezes podem contaminar a água, então nós temos aí a alternativa A, a alternativa correta. Vamos dar uma olhada aqui, letra B. Ó. A transmissão do vírus ocorre por meio de vetores hematófagos. O que é um vetor hematófago? Fago quer dizer comedor, hemato quer dizer sangue. Não é, aqui não tem um mosquito que se alimenta de sangue, que pode transmitir, não, aqui não é por mosquito, né? Não vai ser por mosquito hematófago. Letra C. É uma doença bacteriana? Não, não é bactéria, é uma doença viral. A transmissão da bactéria? Não, não é através de transmissão de bactéria, porque é uma doença causada por vírus. É só lembrar do macete. Vai sacar pó de café ruim, colega. Beleza, gente? Então, fechamos assim nossa aula aí de doenças virais. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.